Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Uma pergunta que frequentemente me é feita na academia é se alunos de semestres iniciais dos diversos cursos podem realizar pesquisa científica. Na verdade, eu sempre me dediquei e nunca me omiti de orientar os alunos interessados em pesquisa e indicar procedimentos de como podem se desempenhar um bom trabalho acadêmico a partir da graduação. Eu mesmo, nas minhas disciplinas, tenho motivado os alunos da minha sala a desenvolverem pesquisa científica, de maneira tal que me pareceu interessante formular alguns critérios, alguns indicadores para estudantes de graduação interessados em se envolver no trabalho da pesquisa acadêmica. Então, vou te dar algumas recomendações bem pontuais acerca da questão. Em primeiro lugar, é importante que alunos graduandos interessados em pesquisa identifiquem um professor que possa orientar esse trabalho. Efetivamente, que haverá disposição de qualquer professor na orientação desse tipo de empreendimento se o objeto da pesquisa se inserir dentro do seu campo de análise, do seu campo de experiência. Mas, com certeza, o primeiro passo para a realização de pesquisa de graduandos é a opção de um pesquisador pós-graduado que ajude nos procedimentos e efetivamente que assine conjuntamente com os estudantes a matéria de pesquisa. Portanto, essa seria a primeira recomendação. Bom, a segunda recomendação é a identificação de um tema, de um objeto, de um problema que seja execuível, suscetível de análise a estudantes no estágio de sua formação, sobretudo estudantes em semestres iniciais. A identificação do tema do objeto é importante. Existem temas que pelo seu grau de complexidade, estariam bastante distantes do poder de investigação de alunos de graduação. Outros temas não, que podem ser pesquisados em outros campos, inclusive da pós-graduação, mas que oferecem a possibilidade de serem trabalhados também no nível de graduandos e bacharelandos. Portanto, eu diria que a escolha da parceria de um orientador é a medida inicial e a providência seguinte seria a identificação de um objeto, de um problema de pesquisa. A terceira recomendação uma vez que se tem o interesse por um determinado objeto, é fundamental que uma incursão de leitura, uma revisão bibliográfica seja feita. É necessário amadurecer esse tema e buscar uma aproximação cada vez maior com o ponto de vista acadêmico acerca do assunto. Nesse aspecto, é fundamental que se pergunte quem trabalhou sobre o problema que o estudante, que o graduando se propõe a trabalhar, e o que foi que esses autores disseram acerca do tema. Isso permitirá não apenas uma proximidade, mas permitirá algum tipo de amadurecimento em relação ao objeto. Eu diria, portanto, que um marco teórico inicial, uma aproximação da bibliografia inicial é importante. Na escolha, é importante na condução e na formação de habilidades teóricas para tratar de determinado problema acadêmico. Uma quarta recomendação é que, na medida do possível, seria importante um pano de fundo empírico, um quadro da experiência social cotidiana relacionado ao tema da pesquisa,
que pudesse permitir ao mesmo tempo ao estudante analisar teoricamente o objeto, mas por outro lado ter a base empírica para comparar, cruzar com a realidade teórica. Esses 4 procedimentos são importantes e fundamentais. Não é raro a publicação de artigos científicos, o desempenho de determinadas pesquisas exploratórias, em que o documento é assinado concomitantemente por graduandos e por orientadores. Essa é uma experiência que eu particularmente já tenho, uma vez que eu tenho assinado alguns artigos em parceria com estudantes de graduação. Então, são 4 providências iniciais. Elas ajudarão, sobretudo, a encorajar os professores a orientarem esses empreendimentos. Quando você dialoga com um estudante interessado em uma parceria na elaboração de um artigo e o professor percebe que há um certo domínio teórico preliminar, a opção de uma base empírica, uma escolha bem construída de um objeto de pesquisa, isso motiva muito para que o professor se disponha a orientar um trabalho dessa natureza. Vamos imaginar que você, graduando, pretendesse desenvolver uma pesquisa. E vamos sugerir um tema, sugerir um objeto para o desempenho, para o exercício dessa pesquisa. Imagina você, se te interessasse trabalhar Estado laico e a influência da religião na política contemporânea brasileira. É um tema muito interessante e bastante execuível para ser construído a partir do esforço de uma equipe de graduandos interessados na pesquisa científica. Eu diria que é um tema com porte suficiente para atender à exigência de pesquisa em doutorado e mestrado e em especialização, mas também em graduação. Bom, o que fazer com um tema como esse? Você deve considerar as recomendações que eu acabei de propor, mas a gente poderia sugerir 4 pilares de capítulos que poderiam, ao mesmo tempo, se traduzir num tipo de matriz que se poderia utilizar em todos os outros, em qualquer outro artigo, em qualquer outro empreendimento de análise, na elaboração de qualquer texto de natureza científica. Considerando o exemplo do Estado laico e a influência da religião na política contemporânea brasileira, nós poderíamos estruturar uma pesquisa bibliográfico-etnográfica a partir de quatro pilares possíveis de construção a partir de estudantes de graduação. Vejam bem, o Estado laico e a influência da religião na política contemporânea brasileira. Se poderia propor um capítulo de natureza teórica. A religião e política, elementos teóricos. Nesse capítulo se poderia levantar o pensamento de diversos autores e as suas teorias estruturadas acerca da relação entre religião e política. Em segundo lugar, se poderia propor um capítulo de natureza histórica, religião e política, elementos históricos, em que se buscaria identificar ao longo da história da sociedade e da política e da religião, em todas as épocas, os momentos em que esses fenômenos estiveram associados, ou momentos em que estiveram dissociados. Esse dado histórico é fundamental para enriquecer o quadro teórico proposto no capítulo 1º. Um terceiro capítulo poderia ser produzido sobre religião e política no Brasil. Nesse caso, nós poderíamos ter um capítulo histórico e teórico. Nesse momento, se faria uma redução
da visão mais abrangente trabalhada nos 2 primeiros capítulos, e no capítulo 3 se focaria especificamente na realidade brasileira. Portanto, nós teríamos uma visão micro em relação à macro-perspectiva trabalhada nos 2 capítulos anteriores, o capítulo teórico e o capítulo histórico. Nesse terceiro capítulo, Religião e Política no Brasil, se poderia trabalhar tanto o aspecto teórico, a partir dos autores que estudaram e se debruçaram sobre esse tema, como também o aspecto histórico, considerando alguns elementos importantes, alguns momentos importantes, da colonização até a política contemporânea, sem que tem que se falar sobre tudo isso, mas se destacando, segundo o critério dos próprios alunos, quais momentos se valeria destacar e ressaltar no trabalho. E, por fim, a sugestão de um capítulo de natureza etnográfica da influência da política na religião contemporânea brasileira, com base em entrevistas, em pesquisas de campo, com base em levantamento de documentos, revistas, reportagens, documentários e vídeos, e possivelmente até de deslocamento dos estudantes a eventos que possam reforçar essa relação entre religião e política na atualidade. Às vezes visitar uma entidade religiosa que tenha atuação no campo da política é fundamental. Entrevistar parlamentares e gestores públicos, professores universitários, autoridades religiosas, juristas, permitem que o graduando levante consideravelmente um conjunto de informações significativas obtidas através de incursões ao campo empírico de análise. E assim, sem muita dificuldade e com uma orientação precisa de um especialista na área, de um professor, se poderia realizar um excelente trabalho. Esse é um momento de bate-papo e me ocorreu há algum tempo atrás tocar nessa temática, uma vez que por diversas vezes me foi dirigido esse tipo de pergunta. É ou não é possível estudante de graduação realizar pesquisa científica? Eu espero que essas poucas palavras sirvam de motivação para que se comece a desempenhar um exercício de pesquisa efetivo já a partir dos primeiros semestres de graduação. Isso não é apenas desejável, isso é necessário e pode, na verdade, ser realizado.